Trabalho de microbiologia e imunologia veterinária. Fatores tóxicos. Estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações entre as substâncias químicas com o organismo. Finalidade: prevenir, diagnosticar e tratar a intoxicação. Avaliar as lesões causadas e investigar os mecanismos envolvidos. Identificar e quantificar as substâncias tóxicas em fluidos biológicos e no ambiente. Determinar níveis toleráveis. Estabelecer condições seguras para o uso de substâncias. O conceito de agente tóxico ou toxicante seria a substância química capaz de produzir um efeito nocivo, ou seja, um efeito tóxico, através de sua interação com o organismo vivo. Já a toxicidade é a capacidade inerente de a substância química produzir efeito nocivo após a interação com o organismo. Ou seja, é a capacidade da substância causar um efeito adverso ao organismo que tenha sido exposto. Já a intoxicação é o conjunto de sinais e sintomas que evidenciam o efeito nocivo, produzido pela interação entre agente químico e organismo. Existem vários tipos de intoxicação, mas os acidentes em geral acontecem com a ingestão de medicamentos em excesso ou por substâncias químicas. E aí teve esse amiguinho aí, o Paracelso, que ele era um grande médico alquimista, que ele surgiu para revolucionar mesmo a história da medicina. E a frase "todas as substâncias são venenos". Não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. E a partir dela já se nota a habilidade do médico em estipular doses precisas de medicamento. Vias de exposição. Então temos aí respiratória, pulmão mais importante, né? Gases. Cutânea, líquidos solventes, exemplo, benzeno, né? Tolueno. E digestiva, partículas deglutidas com muco. Perigo é a capacidade da substância em causar um efeito adverso. Já o risco é a probabilidade da substância produzir dano sobre determinadas condições. As avaliações de risco são caracterização dos efeitos adversos resultante da exposição aos agentes químicos. Como, por exemplo, o caso de Chernobyl, que foi um acidente nuclear que ficou marcado como o pior da história. Um dos reatores da antiga usina nuclear explodiu após alguns testes que violam os protocolos de segurança. Ou seja, muitas pessoas ficaram intoxicadas, reduzindo o tempo de vida, como outras que teve efeitos fatais que foram o falecimento. No entanto, as consequências ambientais foram desastrosas. A radioatividade se espalhou por grande parte da Europa, contaminando um perímetro de 5 milhões de pessoas. 2 dias após o acidente, os níveis de radioatividade em Berlim, a capital alemã, estavam 2 vezes mais altos do que o normal. A produção agrícola e pecuária de Pripyat foi destruída e todos os vestígios de vida desapareceram. Apesar de todos os esforços para minimizar o desastre, as consequências do acidente de Chernobyl ainda perduram até hoje. Embora apenas 31 mortes diretas tenham sido registradas oficialmente, quase meio milhão de pessoas foram gravemente afetadas. Muitas delas desenvolveram diferentes doenças, como câncer, e diversas mulheres deram à luz crianças com malformações. No entanto, existem consequências a longo prazo para a saúde e o ambiente que são muito difíceis de contabilizar. Algumas estimativas afirmam que a explosão foi 500 vezes maior do que a causada pela bomba atômica de Hiroshima em 1945. Absorção pela pele aí, passagem pela epiderme por difusão, né? Então temos aí lipossolubilidade, peso molecular inversamente proporcional, permeabilidade da epiderme, que é aumento da permeabilidade a ácidos e álcalis, substâncias irritantes, água, espessura da epiderme, difusão através de camadas inferiores da epiderme e derme, fluxos sanguíneos, movimentação do fluido intersticial e interação com componentes da derme. Depois da absorção pela pele, a gente vai trabalhar com a absorção por via respiratória, que normalmente acontece ou pela difusibilidade, ou pelo coeficiente de partição do sangue ou do tecido do sangue, ou pela hidrossolubilidade, né, acontece quando acontece a difusão, que seria a difusibilidade, a hidro seria envolvendo a água e o coeficiente seria envolvendo diretamente o sangue ou o tecido. Normalmente acontece quando a pessoa ela é exposta, né, a algum fator tóxico inconsequente, então acaba não sabendo, ou enfim, ou não tendo como se proteger e acaba adquirindo através de uma via respiratória. Quer dizer, depende, né? Tem gente que
que gosta de fatores tóxicos proposital, mas isso aí é para outra aula que eu... Como sabemos, os rins têm papel fundamental na filtração e excreção de substâncias tóxicas presentes em nosso organismo. Os rins filtram o sangue, tirando assim diversos resíduos tóxicos. Na excreção de substâncias como drogas, remédios e alguns elementos tóxicos são excretados através da urina. Vale ressaltar que o tempo de excreção depende da característica da substância tóxica ingerida naquele momento. Já a eliminação de substâncias tóxicas pela bile, a excreção biliar, engloba principalmente a excreção de fármacos ingeridos por vias orais, que não sofreram a absorção correta ou total. A bile junto ao bolo fecal são responsáveis por uma pequena retirada dessas substâncias, visto que em quantidades maiores de fármacos e algumas características, esse sistema de excreção pode não ser eficiente do modo que esperamos. Outro modo de excreção é a pulmonar, que acontece geralmente quando entramos em contato com gases voláteis, como por exemplo uma anestesia volátil, que mistura gases ricos em oxigênios e veiculam vapores de agentes anestésicos voláteis, como por exemplo o isoflurano e o desflurano. O leite materno é um alimento fundamental para os nossos primeiros dias de vida, trazendo diversos benefícios para a nossa saúde ao longo da nossa vida. Porém, alguns medicamentos comuns, como os diversos analgésicos e antibióticos, são transferidos para o leite. Podemos citar como, por exemplo, substâncias o etanol, tetraciclina, morfina e muitas outras.